Segunda etapa do Tour de France 2022, um pouco mais de 200 km percorrido. Vamos falar mais sobre isso e pontuar aqui algumas considerações a respeito da segunda etapa. Fala entusiastas, eu sou Leonardo Silva e no vídeo de hoje vamos falar a respeito da segunda etapa do Tour de France. Uma etapa mais longa, tá? Marcando aí de fato o trabalho em equipe de todas essas equipes participantes da competição, tá? Essa etapa que acontece no dia 2 de julho, na cidade lá de Roskilde, que chama a cidade, não sei se é assim a pronúncia, se não for vai ficar sendo. E a gente tem que entender aqui que tem uns nomes aqui, até mesmo de atleta, é um pouco mais difícil. Mas vamos lá, vamos falar sobre a etapa, porque a gente tem mais pelo menos 19 dias, né, para falar sobre Tour de France, ou seja, é muita coisa. A etapa de hoje é marcada por 202,5 km, tá? A gente tem alguns trechos aí de montanha, mas não é montanha igual a gente está esperando não, tá? É subida, existe a disputa pela camisa branca de bolinhas vermelhas, aquela camisa famosa dada ao atleta que sobe a montanha mais rápido, mas assim, não é grandes coisas lá não. Hoje tinha a travessia da famosa ponte, tá? Uma ponte que liga uma cidade na outra. Não sei qual que é a outra cidade, um nome difícil aqui, mas enfim, dentro dessa, na travessia dessa ponte corre o risco ali de ter um vento cruzado ali nessa ponte e atrapalhar um pouco mais a dinâmica desses atletas. Mas aparentemente não teve vento contra, os atletas conseguiu aí manter uma boa velocidade durante essa travessia. Logo após essa travessia, tem aí um trecho mais ou menos ali de 6 km, onde já se completa a prova já termina por ali, tá? Então, um bom trecho de ponte para ser atravessado, logo em sequência um pequeno trecho, esse trecho obviamente um trecho mais nervoso, e indo pro sprint final, aqueles atletas ali que foram mais velozes durante a prova. Acredito que essa segunda etapa também foi uma etapa marcada por características para aqueles que têm mais velocidade ou então um melhor trabalho em equipe. Falando em trabalho em equipe, a Education Foster, a equipe da Cannondale, que está participando do Tour de France e com aquelas bikes todas personalizadas, é bem interessante falar isso, a bike dos caras tá bem top, o uniforme deles, modificaram até capacete, então tá bem legal, tá? São famosos por competir com aquelas bicicletas azul e rosa. Agora foram para o Tour de France com uma bike toda personalizada, gostei bastante. É bem interessante ver essa personalização das bikes e tudo mais, especialmente para o Tour de France. É interessante também a gente falar que a energia, o público, a interação com o Tour de France é diferenciada. Nas imagens a gente consegue ver que grande parte dos atletas ali se empenham em estar participando, estar prestigiando o evento. Então aí, já logo que deu a largada, bem dizer ali, né? Já teve um tombo aí de um dos atletas da Education Foster, na verdade. Esse atleta caiu e a partir do momento que ele cai, ele meio que força a equipe dele a voltar e a dar o apoio para ele. Existem algumas teorias que falam que não, que a equipe deveria continuar porque tem outros atletas, enfim, ele não chegou a cair, ele teve um problema mecânico e assim, logo depois teve outra queda no pelotão, mas falando sobre esse problema, o que acontece? Na minha opinião, eu acho que se o atleta é o potencial para aquela prova, a equipe deve reformular uma estratégia. Se está lá no pelotão lá na frente, segura um pouco, vamos segurar. Ah, mas a gente pode levar 2 atletas, reconectar esse atleta lá, mas gera um desgaste muito grande. Então, volta com o time completo, reestrutura ali a estratégia, vai pedalando até conectar o pelotão novamente. E é super possível, tem algumas etapas, algumas competições que a gente vê que essa conexão ela é bem possível, tá? Visto que esse atleta teve um problema mecânico e tudo mais, tá? Vamos falar diretamente da classificação. O que acontece? A prova de hoje, um pouco mais de 200, é igual eu falei com vocês. É uma prova que o cara que domina a velocidade, o sprint, vai sobressair perante os outros atletas, tá?
Então aí, o tal do Jacobsen, da Denilcink Quick-Step, da Quick-Step, né, na verdade, ele vence a segunda etapa, tá? E Van Aert, ele sai aí como o novo líder. Isso é bem interessante. Van Aert aí pedalando com a camisa amarela na próxima etapa, agora também na terceira etapa, tá? Então, assim, achei bem interessante. O Jacobsen venceu o sprint da segunda etapa do Tour de France. Isso é bem interessante, tá? É a sua primeira participação no Tour de France, tá? E ele vai e disputa muito bem, chega na frente, tá? E marca a 50ª vitória da equipe da Quick-Step. Essa equipe Quick-Step que desde sua estreia, marcando aí a 25ª vitória da equipe e a primeira vitória aí do Fábio Jacobsen, isso que chama o nome dele, tá? Esses nomes muito atravessados. Mas enfim, o que eu gostaria de falar também dos atletas da Jumbo-Visma. Jumbo-Visma, aqueles atletas que andam de cervelô, a bike dele geralmente é aquela bike preta ali com o garfo amarelo, tá? É bem interessante a bicicleta da Cervelo, é uma equipe que trabalha bastante em cima das bikes, tá? Ele agora passa a ser o novo líder do Tour de France, vestindo a camisa amarela. O que me chamou bastante atenção é que no meio da prova do Tour de France a gente já tinha um campeão. Bem dizer isso. O que acontece? O atleta da Education Fuster, tá? O dinamarquês Magnus, ele simplesmente quis porque quis vencer a etapa de montanha, quis porque quis subir a montanha na frente, e de fato ele fez isso. E travou uma boa disputa ali com mais dois atletas, tá? Um desses atletas é o atleta da Intermarché, e travou uma boa disputa com mais outros dois atletas da BB Hotels, tá? E eles foram para cima. Chegou um certo ponto em que ele atacou e que ele sobressaiu tão forte que ele vence, ou melhor, ele passa na frente naquele trecho de subida que determina o campeão da montanha, o montanhista da prova, né? Isso é bem interessante. Então aí ele sobe a montanha e se consagra aí o detentor da camisa branca de bolinhas vermelhas. E isso pro Tour de France, por estar no Tour de France, traz uma perspectiva diferente com o atleta que não quer vestir a camisa de montanhista no Tour de France. E é bem interessante porque ao passar o pórtico, né, porque tem todo um pórtico, toda uma estrutura, ao passar esse pórtico, ele até comemora, tem a foto dele comemorando, isso é bem interessante, chama bastante atenção. A prova se desencadeou, a gente teve duas quedas durante essa prova. Uma das quedas ali, alguns atletas teve que parar para arrumar a bicicleta, outros atletas continuou, enfim. E o que eu acho, por exemplo, de duas quedas numa prova como essa? É uma prova muito rápida, tá? Prova de montanha também é rápida? Sim, mas ela é rápida em dados momentos. No momento que o cara está subindo montanha, só quem subir a montanha que vai sobressair, cara. Só um montanhista que vai subir bem que vai ganhar. Não adianta, não tem muito o que fazer. Agora, quando é uma prova um pouco mais rápida, a tendência é que o pelotão ande muito junto, certo? Igual, por exemplo, nessa prova o pelotão andou muito aberto, tá? Isso pode ocasionar algumas quedas. Exceto no início de prova, nos primeiros km de prova, onde esses dois atletas, né, ou seja, esses quatro atletas, esses atletas que andam com uma camisa azul da BB Hotels, acho que é BB Hotels mesmo que chama, tá? Esse atleta que anda com a camisa rosa da Denilcink e o atleta da Intermarché, tirando eles que sobressaíram na primeira parte da prova, o restante da prova se passou todo mundo junto. E o que acontece sobre essas quedas? O que eu acho sobre essas quedas? É muito complexo, porque pelo máximo que o cara cai ali, mas na frente do vídeo o cara levanta, monta na bicicleta e continua, uma queda é sempre uma queda. Um atleta, quando ele está em competição, a adrenalina está muito alta, o cara tem uma queda, ele cai, e isso pode dificultar um pouco mais o desenrolar da prova do cara, porque, querendo ou não, ele caiu, ralou pouco, mas cara, o cara caiu, bateu no chão, atritou e ralou. Aquilo ali pode causar algum problema para o cara, por exemplo, desestabilidade muscular, um músculo que ele talvez tinha um pouco mais frágil ali, ele caiu, ralou, machucou, entendeu? Ou ele rala muito, por exemplo, de um lado do corpo, é aquele lado do corpo que ele deita para dormir ali, pode atrapalhar ele, enfim, são várias considerações. Outra muito importante também
O que pode acontecer? O atleta cai, simplesmente por ele cair, ele tira o pé. Literalmente, o cara fala, não, peraí, eu já caí uma vez, agora eu vou andar mais devagar, eu vou arriscar menos, vou colocar talvez uma colocação legal em risco para eu não cair, para eu não machucar de novo, entende? Então isso pode acontecer. E gente, ciclismo de estrada, o que acontece? Tem momentos da prova que eles andam muito rápido. E outra, não é igual ao mountain bike. O mountain bike pode ter um atleta do lado do outro ali, beleza e tudo mais. Pode ser que tenha prova de mountain bike que tenha muito atleta junto, mas assim, na maioria das vezes eles andam um pouco mais separados. Agora o ciclismo de estrada são muitos atletas, um do lado do outro, um tentando pegar a vaca do outro ali. Se você ainda não vê esses vídeos que eles colocam no canote da bicicleta do ciclismo de estrada, cara, é muito rápido. Enfim, tem que tomar cuidado, tá? Não é de se brincar não. E qualquer tombozinho à toa, mesmo que pareça nos vídeos, é de se tomar cuidado, tem que prestar atenção, tá? A camisa amarela fica com o atleta da Jumbo Visma, tá? Ficou consagrado aí como o camisa amarela da etapa. A etapa fica com a seguinte classificação: em primeiro lugar, completando a prova em 4 horas e 34 minutos, fica o Jacobsen da Quick-Step. Em segundo lugar, o Van Aert da Jumbo Visma. Essa segunda colocação fez com que ele levasse a camisa amarela na classificação, porque ele já tinha terminado muito bem na primeira etapa. Então, Van Aert aí da Jumbo se sobressaindo, levando a camisa amarela, tá? E em terceiro lugar fica o Petersen da Trek Sagafredo, tá? Dani Van Poppel, tá? Da Bora, ele termina em quarto lugar. Na quinta colocação vem o Jasper da Alpecin. Logo em sequência vem o Sagan da Total Energy. Logo depois vem outro atleta da BIB Hotels, era BIB Hotels mesmo, que pedala pela KTM. Eu estava confundindo o nome, eu achei que era outra coisa, mas é BIB Hotels mesmo, tá? E é isso, tá? E agora a classificação geral fica com o Van Aert em primeiro, tá? E Lampaert da Quick-Step em segundo, e em terceiro o Pogacar, tá? Bem interessante falar sobre o Pogacar da Bahia Emirates. Em quarto lugar vem Filippo Ganna da Ineos, tá? Isso é interessante também. E é isso, gente. Mathieu Van Der Poel tá começando a aparecer na prova, terminou a prova aí na sexta, terminou a classificação geral na sexta colocação, tá? Van Der Poel aí que pedala pela Alpecin. Gente, a segunda etapa foi essa. Espero que você tenha entendido e compreendido, né? A minha maneira que eu tô passando informação para você, tá? Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa aqui embaixo o que você acha, para quem você tá torcendo aí no Tour de France. Não deixe de deixar o seu like, curtir, comentar, compartilhar e enviar para o grupo de pedal lá para ajudar o canal a crescer cada vez mais. Valeu, pessoal. Até a próxima. E vai ter próxima, terceira etapa eu vou fazer vídeo, quarta etapa eu vou fazer vídeo, vou tentar acompanhar o Tour de France por completo. Valeu, pessoal, até a próxima.